Deu hack aí? Esse Pichulito é maravilhoso. Brasil, a gente já começa assim, rindo do Pichulito, que é o novo personagem. Pichulito, só dá um salve aqui, até antes da gente começar, dá só uma olhadinha pra câmera, um beijo, porque o pessoal acostumou te ver aqui no Por Trás. Agora, se você não aparecer, eles vão ficar com abstinência. Pode tirar o fone. Eu vou aí pra pedir pauta, pode ser? Então, pediu o quê? Pedir um assunto. Vai. Um assunto que eu lembro muito, que o Viz é o melhor cara que vai contar. E você tem que ajudar, porque você falava muita coisa baixinho, se ele nem ouviu, só eu ouvia. Do quê? Burro da queimou o barato. Conta o que é. Ah, tá. Bom, ele deu um teaser aqui. Um teaser, Né? Não chegou a ser spoiler porque ele não falou nada, né? Mas a gente vai começar aqui o Por Trás com essas duas figuras que vocês estão vendo. Então vou começar daquele jeito. Conta Viz e conta Caveira, eu quero saber é mais. Dizem pedidos por trás. Dizem pedidos por trás. Dizem pedidos por... Uou, Jô Soares, estamos sentindo o Jô aqui. Pelo que eu tô sentindo, o Viz aqui hoje, além de contar histórias, ele vai fazer uma sessão de terapia. Vai. Porque ele foi muito, sei lá... Acariciado. agraciado com nossos carinhos bulísticos. Ah, sim, no começo, com Sim, certeza. doeu, Depois Viz. mudou. Você ia pra casa e você pensava assim, os caras estão me zoando muito. Ah, sim. Principalmente nos primeiros 5 meses era complicado. pensei- Só isso, 5 passou dias. rapidinho. Não, Mas você ia até falar nos não. primeiros 5 dias, principalmente os primeiros 5 Cinco anos. meses 5 décadas. de bullying, até eu entender o que era o bullying, eu me adaptar, começavam a me aloprar. Eu falei, cara, eu não conheço ninguém aqui, já tô me aloprando desse jeito. Aí você começa a entrar numas paranoia, mas foi passando, né? Foi passando. Eu fui conquistando o carinho e o bullying afetuoso. Você no não caso. sofre bullying, né, Caveira? Na verdade, eu entrei um pouquinho só, quando a gente trabalhava todo mundo aqui em cima, a gente... você e o Fred, né, logicamente. Qual é o apelido que eu posso dar? Apelido é Robin, Vocês falaram uns 10 nomes, Basílio. E o Caveira virou Caveiro, que você que batizou o Caveiro. Vamos ver quem dá o rolinho melhor ali, o Zé Caveira ali, que é o esqueleto. Tem o He-Man e o esqueleto aqui. Onde que é mesmo aquela caveira vermelha? Isso a gente É tinha do falado Capitão com o América. Zé A caveira do Elias. Capitão América. Vê se ele é igual a caveira aí, ó. Mas Tá eu muito sou- youtuber mesmo, mas- cara. Tá muito, velho. Mas eu sofri Daqui a pouco menos vai que ter ele. o canal do Caveira. Eu sofri um pouco menos, porque ele já vinha falando, olha, os caras aqui são assim. Primeira viagem com o Bolívia, meu, não faz isso. Falei, ué, quando eu Já foi passando Quando o caminho. eu fui viajar, eu falei, mano... Você passou o tutorial. Ele passou. Pelo menos pelo que eu entendi, funcionou. Dicas de Não, aí, sobrevivência. aí eu voltei, eu falei, mano, você tem certeza que esse era o Bolívia? Não, porque foi outro cara completamente diferente. Falou, não, Os então caras você me deu pintaram sorte. como puta... Não, mas tipo, ele falou, muito mano, criterioso. chega, monta o cenário, faz isso, faz aquilo. Aí eu já fiz tudo isso. Aí, tipo, acabou, você falou, meu, pô, legal, vambora. Eu falei, pô, se for assim a vida inteira, pra E mim sempre tá bom. foi. Sempre foi. Sempre Nunca rolou. tivemos nenhum desgaste. Não, Porque graças aqui também a tá Deus. virando uma lavanderia esse programa, porque a Lumina Não, veio aqui. eu tenho que defender você. Ah. De muitos funcionários aqui que Ó. eu assisti os por trás aí com o Canelo, com todo mundo. Comigo eu tive zero problema. Muito zero. bem, Caveiro, tá vendo? Zero. Eu tive alguns, mas eu também tive... Então vamos contar! Não, mas eu Boa. tive bons momentos, assim, de entender que tem os dois lados da situação. Nunca é só bem, o lado do Bolivão Gru. Bolivão Gru. Mas então vamos começar pela história do Pichulito? Vamos. Então vai, Viz, brilha. Era meu primeiro mês na empresa, se eu não me engano, o segundo mês, e a gente ia gravar aqueles... Previsões. As previsões, a Mãe Loyola e o Pai Bolívia. Tinha achado a bola de cristal na internet, comprou certinho. Aquela bola de cristal que tem que que você liga liga. na tomada e ele tem um negocinho... E você que coloca a mão ainda, puxa o negócio da energia. Tinha Exato, essa? tinha Sei. uma parada assim. Só que aqui, enfim, pelo mapeamento de tomada, tinha uma tomada só que era 150, o resto era tudo 220. 150, 110. 110, Tá vendo? Tá explicado, né? Não preciso falar mais nada. Onde que você viu uma tomada 150? Foi lá que ele colocou. Enfim, era o mapeamento é 220 e 110, e só tinha uma tomada 110 aqui que era atrás do cenário. E eu não tinha ideia disso. Fui ligar na tomada, do nada esse daqui... Acho que um cheiro de queimado. Já aquele humor, já. Que cheiro de queimado. Encostou assim no negócio, tá dando choque essa porra. Aí queimou, eu olhei assim, aí só olhei pro Maurício, ele já com aquela cara assim. Aí o Bolívia também. Aí eu olho pro Crack, pro Pichuto, os caras, meus amigos. Mas naquela hora, nem sei quem você é, bicho. Cada um olhando pra Cada um na baixo, sua aí, mano. o Cuida Pichuto da ali, sua. o Crack olhando na câmera. Eu falei, mano, o que eu vou fazer? Eu sei que esse apelido da tomada ficou umas 3, 4 semanas. Tudo que eu fazia, e a tomada? Fiz isso e aquilo. Mas queimou e não deu pra fazer a gravação? Não, deu pra fazer a gravação porque na pós o pessoal salvou ali dentro da... Fez uma pós-produção, boa colocou ali montagem. um brilhinho artificial. Entendi. Não,
Eu tive um episódio de ventilador agora recente, que a gente tava trocando ar-condicionado igual. Eu não sei qual que era, tinha extensão ali. Aí derrubaram um dia que, umas gravações tranquilas que a gente fazia de Fred mais 10, que suja o estúdio inteiro até o teto, derrubaram água no estúdio inteiro. Aí eu tive a ideia de, falei, não tá funcionando o ar-condicionado, eu vou ligar o ventilador e seca amanhã. Vai estar seco aqui, a gente consegue gravar, o por trás, enfim, tudo que tinha que gravar. Muito boa ideia. Aí deixei Tipo aqui. como você mata alguém numa banheira. Um secador na banheira. Joga o todo secador mundo e vira morre as costas e eletrocutado foda-se. suave. É isso. Boa ideia, Caveiro. Não, aí, Parabéns. não, obrigado. Você vê como eu Obrigado, tenho você tá produtores passando aqui. Por isso que saiu a galera da produção. Mudou inteira a produção depois disso. Esses episódios chegaram e mudaram tudo. E eu que sou o chato que reclama. É. Então, beleza. Pra você, tem tudo os dois lados. Tem né? os dois lados. Aí deixei o As ventilador. duas coisas são verdade. É, isso é verdade. Deixei o ventilador, chegamos no outro dia, pô, vamos gravar. A gente gravava com o ventilador, tipo, um ventinho. Na hora que eu cheguei aqui, eu falei, mano, tava um cheiro que eu achei que eu tava indo numa churrascaria, tava tudo queimado. Na minha cabeça veio na hora, eu falei, puta, queimei o ventilador. Esse dia teve um Fred mais 10 e eu não fiquei aqui, né? Eu cheguei aqui, o Pichulito tava com... O Pichulito, hein? Tava com uma roda gigantesca. E o que aconteceu? Eu falei, cara, não sei. Acho que ligaram o ventilador no lugar errado aí. Ainda bem que só queimou o ventilador e não queimou pessoas. Mano, verdade, só o né? ventilador. Mas eu fiz a mesma coisa, tipo, a tomada tava ali e falei, acho que é essa. Aí deixei o ventilador. Você podia ter sido responsável por uma tragédia. Não sei se Explodido a E aí, aqui nessa produtora. empresa é assim, quando você quase provoca uma tragédia, você é promovido, não é? É verdade. E vocês mudaram de É verdade. emprego. Aí, Hoje, ó, o que você faz, Agora eu Caveiro? tô no departamento comercial da empresa, trabalhando com vocês, todos os apresentadores, com outros canais afiliados também. Vendedor. Vendedor agora. Vendedor. Vendedor. Vendedor de sonhos. É verdade. Deu uma deu uma mais melhorada. comissãozinha, Não, deu, pá. dá pra dar. Leleque. Dá pra tomar um negócio diferente. E o Vizi virou responsável do canal do Falcão? Exatamente. Tem quase 1 ano e meio aí que eu tô tomando conta Gestor. junto com o Falcão do canal dele. Gestor ou gestante? Os dois, né? Como falam aqui na empresa. Um pouco de tudo. Mas eu também quero contar uma história muito positiva Um pouco do de ter Bolivão. Era a segunda semana aqui, a gente já estava fazendo a pré-produção dos programas da Fox. A gente teve um programa no Fox Sports, pra quem não lembra, Bem da hora, cara. uma temporada, Eu não tava aqui, mas eu assisti 13 lá na Fox. episódios. É. Enfim, eu fui contratado para fazer a pré-produção de tudo. Durante o processo de créditos, estavam colocando o meu crédito como assistente de produção. Só que esse daqui levantou no meio da produtora, com todo mundo. Como assim, assistente de produção? O cara tá trabalhando com a gente o dia a dia, toda hora. Não é isso, é outra coisa. Enfim, ele comprou uma briga que não tinha nada a ver, ele mal me conhecia. Que da hora isso, né? E aí saiu como o quê? Assistente de produção. Não adiantou nada. Mas Tá assim... vendo que eu não tenho moral nenhuma, mas eu brigo também. Mas marcou porque, assim, você tá num ambiente que você não conhece ninguém. Você vai começando a ter interação com as pessoas. Mas tava aqui só quando- para os Que apresentadores. fofo. Não me deixa no vácuo. Mas você tava aqui Falando, quanto tempo? 2 semanas. É que Foi, depois tipo, veio a depois Laerte. Daí Depois veio prepara. aí. Vai Caveiro. brigar com você. História boa, Caveiro. Dessas Cara, que tava do papel aí, lembra? Deixa eu Dá uma olhada. ficar no papel aqui. Você vê como assim, eu deixei o papel ali pra eu não saber das histórias, pra vocês me contarem e ser inédito. Sim. Porque eu não vou lembrar do mesmo jeito. Na verdade, você tem uma história antes de eu contar aquela de Liverpool, da viagem, que A essa é gente bem legal. teve 3 dias, né, em Liverpool. Foi o primeiro dia. A gente foi pra Manchester. Pra Manchester, ficamos em Manchester. Primeiro dia a gente visita técnica, conhecimento, cada um faz o rolê e tal, como sempre. Segundo dia a gente gravou com o Gabriel Jesus, foi tudo legal, tudo perfeito. Não, eram, na verdade, 4 dias. O último a gente foi pra Liverpool. Aí o terceiro dia a gente ia gravar com o Firmino. Falando com o Bolivão na noite anterior, a gente ia combinar de sair. A gente tava num hotel tava muito louco. Muito louco. Vocês fez até os stories. Fiz com uns o stories Crack. meio fantasmagóricos num hotel, um hotel que era Verdade, tipo filme eu de vi terror esse, lá em louco, Manchester. caralho. Aliás, Sim. é muito louco, porque Manchester é uma cidade mais industrial, né? Sim. Uma cidade que tem uma cara bem sombria, tétrica, né? Uma coisa Sim, meio tal. E aí você pega, acho que 40 minutos de trem pra Liverpool. Foi isso, 40 Minutinhos você tá em Liverpool, que é uma Que é cidade lindo, diferente, que tem mais vida, porque tem mais jovem, tem universidades, tem a história Tem dos perto do Beatles mar, e né? música, tem perto do mar. Ou seja, muda muito meia horinha de distância. É muito louco. E aí? E aí, no dia que a gente ia entrevistar o Firmino, eu e o Crack vamos sair antes, a gente costumava sair antes pra fazer a imagem de cobertura. Te mando uma mensagem na hora que a gente estiver voltando, porque a gente acordou 6 horas da manhã, ia ficar até umas 9 fora pra fazer o que tinha que fazer. Eu mandei a mensagem, o Bolivão não respondeu. Eu falei, puta, e agora? Fudeu, né? Aí você acordou, era umas 11 e pouco. Mano, eu nunca vi alguém tão nervoso Eu comigo, acordei 11 assim. da tarde e ainda Da tava manhã, nervoso. mano, muito. 11 da tarde e ainda tava nervoso? Tinha que ter me acordado aqui, cara. Aí tem gravação, tem que falar, o meu relógio não tocou. Aí aparece o Beto com aquela cara dele. Tipo, sem querer entrar na conversa. Falei, mano, foi mal, não sabia. Comecei a ficar em choque, tá ligado? Não, porque é o seguinte, produtor
nas externas, pelo menos quando eu trabalhei como produtor de CQC, a gente saía pra viajar também nesse esquema, o câmera, o áudio E o produtor, e o produtor. E o produtor, lá no CQC, pelo menos era assim, era responsável por tudo. Se a matéria não tivesse boa, iam cobrar do Você. produtor, não do Sim, repórter. entendi. E aí voltava e ainda decupava fitinha, ainda tinha fitinha, a que gente é bem decupava diferente. pro editor já pegar o material bruto já limpinho. Sim. Então, assim, era uma responsa. E a responsa de cumprir os horários é do produtor Sim, também, de levar a sim. equipe, ó, pessoal, agora vamos descer, pessoal, agora esse é o horário de sair. Até porque a gente já sabe a hora que vai ser a entrevista, né? Então a gente vai fazendo um regressivo. Esse é o trabalho do produtor numa viagem. Exato, exato. Fazer o negócio acontecer, ficar, Sim. ficar em contato com a pessoa que vai ser entrevistada, Sim. os lugares que a gente vai. Mas tem que jogar junto com todo mundo, que é meio que você que comanda. que é o comando É o ali, trampo do né? produtor. E É. como o Vizzy nunca tinha trampado de produtor, eu falei assim, ó, Vizzy, é o seguinte, eu vacilei de não acordar por algum motivo que eu nem lembro, porque eu nunca faço isso. Eu tô sempre Não, na ele é hora sempre certa, bem... pontual. Aconteceu isso, o produtor que tem que ficar ligado Sim, e acordar. Mas eu lembro, o Bolívia ele ficou o dia inteiro comigo. Né? Só que aí no dia seguinte eu já falei, e nunca tinha, depois que passou o começo, a gente começou a se dar bem, você Claro. começou a entender o lance, como que a gente trabalhava junto, né? Sim. No dia seguinte a gente foi pra Liverpool e foi um dos dias mais legais de viagem que a gente teve, porque a gente foi em vários pontos fazer imagem de cobertura, conheceu bem a cidade, e por um acaso, eu acho que aquele dia a gente deu muita sorte, que eu acho que era o primeiro dia de sol no ano, né? Parecia sim. um feriado. Tá todo mundo Tava felizão todo mundo na rua, assim, Da hora. foi... E aí a entrevista com o Firmino foi legal. Foi legal pra caramba. Foi- Aí era, com o Gabriel era aquela Jesus também. de Copa, né? Dos jogadores na época da É, Copa. sim. Era Pô, cada legal. um falando de uma chuteira. A do Gabriel Jesus foi legal, mas você tinha entrevistado ele um ano anterior, né? E não foi tão legal porque tinha uma pessoa querendo É, acabar com a filha da entrevista com 20 minutos. Ficava falando assim, Tipo, mano. e a pior merda, eu falando aqui com o cara e tendo alguém ali atrás falando assim, não, para, corta. E ainda Exato. tinha um monte de perguntas pra fazer. E aí você tem que ir na hora editar e se virar. E o engraçado é que com o Firmino, eu lembro de você um pouco mais. Eu nunca falei com o cara, ele acho que não... Eu sou bloqueado no Instagram. Bloqueado no Instagram Ô, Firmino, dele. ô, Firmino. Ajuda lá, né, Ô, Firmino, eu fui até Liverpool te entrevistar. Eu pedi pessoalmente pra você me desbloquear. E você não me verdade. desbloqueou. Porra, vamos marcar um parte 2. E eu lembro do Bolivão meio assim. Começou a entrevista, aí foi soltando, porque assim, quando a entrevista dá certo, você sente que o Bolívia tá feliz, fala, ufa, hoje a gente vai fazer um rango da hora, Não, vai tomar uma legal. Não, mas teve entrevistas Deu que a certo, gente já graças a saiu, Deus. que ele também ficou meio assim, mas não por conta do por trás, assim, mas do personagem. Então, né? mas tinha umas Tipo, entrevistas que a gente terminava, eu Ele- falava, e aí, como curtiu o Bolivão? Ele, uma bosta. exato. E eu tava, mano, Mas a dando maioria risada. acha da tal. hora. Não, A mas eu digo, maioria, não, assim. mas o que acontece? Na hora ele fala, putz, eu não sei, eu queria perguntar alguma coisa e tal, mas quando vai pro ar, realmente ficou muito legal. Mas é que na hora você cria umas expectativas. Essa do Gabriel Jesus, acho que com o Thomas, até aproveitando das entrevistas gringas que a gente fez com o Thomas Miller, né? Thomas Miller. A gente foi pra Alemanha, inclusive Rafael Munhoz, nosso câmera que está aqui hoje, estava conosco. Não, eu tinha que fazer uma live pra Gillette. E você fez E uma depois live pré. entrevistar o Neymar. Não, eu lembro que na Alemanha, primeiro, o muito legal com o Rafael Munhoz, o melhor. A gente tava no hotel, chegamos lá, né, mano? Pô, hotel legal, não sei o quê. Vamos de metrô dar um rolê pela cidade fazer umas imagens? Aí ele pegou a câmera, a gente levou a máscara e tal, a gente ia pro Allianz Arena. Foi pro estádio Meu, do foi Bayern. muito louco, né? Foi legal. A gente pegou o metrô, aí o Badra, que trabalha aqui com a gente também, falou, pô, vamos, a gente compra um bilhete, anda 3 estações, depois a gente tem que descer e comprar outro bilhete. Beleza, aí eu vou levar lá de máscara, o Munhoz fazendo as imagens e o caramba tal. Cara, a hora que a gente foi ver, o Munhoz falou, cara, já tá chegando? Eu falei, tá. Ele falou, mano, a gente andou 10 estações. Eu falei, qual o problema? Ele falou, aqui não pode. Se os caras entrar, eles vão expulsar a gente pode voltar pro Brasil, ser preso, não sei o que lá. Aí o Badra, cala a boca, a Alemanha é assim, a gente pode andar de graça, tudo tranquilo. Um bom metrô bonito, não sei o que lá. Meu, aí ficou essa tensão na volta. Aí fomos lá, tipo, pô, reconhecemos o Allianz Arena, fizemos umas imagens bem da hora, fomos lá no museu e compramos um monte de Tava rolando coisa. um jogo lá dentro. Tava rolando como se fosse um camp, né? Que tinham várias crianças jogando e tal. Foi muito da hora. Essa viagem toda foi legal. Foi muito legal. Porque foi, pô, Munique e Paris. Munique, Paris. Porra. E aí, Que é isso? e aí a volta também foi atenção, será que vão pegar a gente ou não na volta, não sei o que lá. E aí, no outro dia, a gente falou com o Thomas Miller. Eu lembro que a gente tava junto até. Porque o Thomas Miller chegou, era tipo um media day do Thomas Miller. Tinham 5 veículos de vários países diferentes pra falar com ele. Aí, tipo, ele chegou, ele já viu, tipo, a mesa, cenarinho. o cenarinho, as lhaminhas lá, ele já chegou falando, Brasil, Brasil. Aí o assessor dele falou, não é agora. Tipo, a gente foi o último a ser entrevistado. Ele foi o último a ser entrevistado. Ele já chegou solto, foi muito legal. Mas ele é muito legal. Muito legal. Aí a entrevista inteira, tipo, o assessor dele chegou pra gente, falou exatamente mais ou menos como o Gabriel Jesus. Falou, olha, a gente tem 30 minutos. Cara, a gente foi ver, a entrevista já tava com 42 e, cara, todo mundo rindo. Tipo, tinha gente do mundo inteiro rindo. O Thomas Todo Miller mundo dançou curtindo. o Sol Quebral, que é a época que tava no Point lá. Então, tipo, a entrevista foi muito legal. Aí teve a Coexa, né, que a gente fez também no hotel, que a gente Que foi dobrou.
premiado depois também esse case aí. Verdade, verdade. No final, inclusive, até acho que eu nem te falei isso também. Tinha um shooting lá que ele tava com a nova uniforme da Alemanha. Cara, ele fez o shooting, tirou a camisa, deu pra uma pessoa, tirou a bermuda que ele tinha acabado de pegar e ele me deu. Tem uma bermuda, inclusive, até hoje, que a Alemanha jogou. Com o pentelho do Thomas Müller. Com o pentelho do Thomas Müller. Eu devia ter pedido a cueca, mas só me deu a berma dele. Tá até hoje em casa, usei uma vez. Só Animal, foi, pô, pô. o cara usou também. Deixa guardado. Foi bem louco essa Ele viagem. te achou parecido com o Robin, falou. Falou, é parecido com o Rafa, mais ou A menos. gente jogou junto muito tempo. Verdade, verdade. Pô, essa foi Histórias legal. boas, eu quero histórias boas. Cara, eu lembro de uma das viagens que mais me marcou pelo contexto do futebol foi a final da Libertadores, que a gente foi com Lanús e Nossa, foi demais. Grêmio. Foi demais. Só um parênteses pra falar do Munhoz. Lembrem quando a gente foi pra Londres, em Cardiff, ele e o Fred foram numa lanchonete pedir um sanduíche. E pediram um sanduíche, carne e queijo. Não, que nem fala aqui no Brasil, Pão, você carne e vai queijo, pedir é. só... eu quero sanduíche só pão, carne e queijo. Os caras traduziram isso pro inglês. Only meat and cheese, só a carne e queijo. Chegou a caixinha pra ele, pra ele eles dois. abriu pra eles. Só tinha o pão? Não, só tinha carne e queijo, velho. Não tinha o pão. Você Mano, a falou gente só carne e rachava queijo. É, o que o cara pediu, ué. O cara vai Foi a entregar o quê? reação do cara, ué. Não é isso? O que eu lembro foi da final de Lanús, primeira chegada, que vocês sempre falam aqui, aquilo é muito impactante, Pedrada. cara. Pedrada. Eu lembro do maluco cabeludo, parece o Capitão Caverna. Balançando o carro. Balançando o carro. Foi tenso pra assim, chegar. O bagulho Mas foi a van louco. tinha alguma identificação? Não tinha Nada, identificação, nada. nada. É porque tinha uns batedores na frente, tinha os caras de essa era a moto. identificação. Aí os caras achavam que era uma van branca normal, né? Já sabia do que não clube. era da Argentina. Aham. Pra ter batedor na frente protegendo, porque era brasileiro. Eles deduziram certo. Aí começaram a tocar pedra. E a lá Fortaleza, lá o estádio é num bairro muito afastado em Buenos Aires, né? Lanús, bairro de Lanús. Foi dividida a equipe. Ficou eu, o Bolivão e o Pazini, o câmera. Do lado do Lanús, o Fred com o Serginho e o Munhoz pro lado do Grêmio. Cara, a gente não ficava um olhando pro outro, não vamos falar, não pode falar nada. No meio da Não, no a gente meio começou primeiro, a gente ficou na tribuna. É. Como se fosse a numerada. A tribuna, Sim, né? sim. Mesmo ali, os caras olhando a gente falando ouviam a gente falando português. É bem hostil, os caras já olhavam feio, já tava tenso. Tanto é que o cara do clube que ajudou a gente que a entrar, ajudou, chegou e é. falou, ó, melhor vocês saírem daqui. Exato. Daí a gente falou, dá pra gente ir na Marquise lá em cima? Porque aquele estádio que tem a Marquise, tipo o Pacaembu. Sim. A Antigão, gente né? fez bastante coisa Tipo lá São na Januário Marquise. também, não tem? Lá lá onde em cima, até que sim. você entrou na cabine, tava rolando as narrações do jogo. É onde ficava transmissão. a transmissão, o pessoal da Fox, Sport TV. É, todo mundo ali. E aí, naquela Marquise lá em cima. E aí a gente assistiu o jogo lá de cima. Com o torcedor do Lanús que tava puto aquele Que a gente dia, levou um coitado. personagem, meio né? triste, assim. Nossa, se o cara do clube que levou vocês fala pra vocês saírem do lugar, imagina como é que E foi tava o legal, eu ambiente. não sei se você lembra, mas dentro da tribuna ali tava o Batalha, que era o ex-meio-campista do Boca, tinham outros jogadores também, que é estrelas da Argentina. O fato da gente ter feito tudo o que fez e ir pro gramado, e ter comemorado ali, ter visto os caras, Não, ele e o entrar Fred, no gramado na hora dos caras ali. foi foda. um bagulho que Você fica não pra tem sempre, essa, né? assim, Você, tipo, também. você não torce pra um time aí, a hora que os caras ganham, Mas cara, você fica fica feliz envolvido, pra é eles. brasileiro. É, eu E vivi aí, isso e um o pouco que é esse mais ano no legal, Flamengo assim, também você lá. vê a gente tá na ponta ali do trampo, né? Mas você vê o reflexo de todos os jogadores indo falar, tanto com o Bolívia e com o Fred ali, chegando, querendo falar, querendo dar entrevista. É muito legal isso. Você vê que é, tipo, realmente, é um impacto Nossa, muito grande. eu escuto com o histórias de público, tá vocês ligado? que esse dia foi muito... E- Foi muito cara. E a galera vazando na TV, só de máscara vazando na TV. Eu acho que tem alguma imagem que tem. tem, não sei se é o Bolivão ou o Fred, algum jogador correndo com eles nas costas e passa atrás de uma entrevista, assim, ó. Os caras estão dando entrevista, porque é campeão, e passa os caras com ele carregando nas costas. Esse dia foi um dos dias legal. Inesquecíveis. Você tá louco. Muito cara. bem. Bom, então é isso, Brasil. A gente ouviu histórias aqui dos nossos ex-produtores, que também, né, participam junto com a gente sempre tá junto aqui. Às vezes vocês veem mais eu, Fred, não sei o quê, mas todo mundo aqui faz a parada acontecer e tá junto, vive as mesmas alegrias, as mesmas coisas inesquecíveis, os mesmos perrengues. E é nóis, valeu, obrigado Tamo por junto. ter vindo aí contar as histórias. Nós, Bolivão. Tamo junto. É nóis, Brasil. Até o próximo Por Trás, sabadão que vem. Esse já foi. Tchau.